dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos começando direto dos canais do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Gostou? Nós que falamos em voz e tal, uma voz de... Mais um Sala de Prescrição, aquele programa que fala sobre tudo, filosofia, vida, religião, assuntos em geral, inclusive esportes e futebol. À minha direita, o Dr. Ricardo Nogueira, vestido... Nem precisa dizer que tá torcendo para a França. Mas é claro, é a melhor equipe de futebol do mundo. Temos um Marechal Mbappé, uma média de 8 gols por Copa, que será o maior goleador da história de todas as Copas, que já é uma tradição francesa. Antigamente era o Just Fontaine, que em 1958 fez 13 gols. Esse eu acho que ninguém vai bater esse recorde. Eram menos jogos, né, Jefferson? Sim, esse recorde foi... Agora o Mbappé realmente é uma beleza. Agora, a seleção francesa não é só o Mbappé, né? Aí, quando os caras marcam o Mbappé, ele toca pro Dembélé. E o Dembélé, ele mete direto. E eles estão fazendo umas coisas... Esse último gol do Mbappé, que só tinha um espaço e ele chuta sem espaço, né? O cara diz que aquilo é com adutor, né? Que ele empurra aquela bola no canto. E aquele é Olise ou Olise? Olha, eu vejo o pessoal da imprensa chamando de Olise, mas... Acho aquele cara fantástico. Ele flutua ali naquele meio, naquela frente toda, e o que ele faz com a bola... Aí tem aquele Rabiot, que o pessoal, tem muita gente que diz que é o mais fraco, mas eu acho ele sensacional, ele carrega aquele meio de campo. Aí entra o Barcola que é reserva. Aí entra aquele outro que o irmão joga na Costa do Marfim, me ajuda aqui. Não sei. Daonedo, Ané. Não estou acompanhando. Mas, olha, é uma beleza de ver jogar a seleção francesa. É um outro esporte, um outro futebol. Agora, também gostei muito da Inglaterra, né? Harry Kane? Não, aí é que tá. O Harry Kane... Ele deu uma apagada agora. Dizem que ele é jogador que apaga na final. Sim. Em jogo importante mesmo. Sim, ele nunca tinha ganho um título, né? O 10 lá é craque, né? Não, o 10... o 10 eu ia te falar. Agora. O Bellingham. Agora, outra coisa linda é a torcida inglesa, né? Primeiro, eles cantavam aquela música do Oasis, né? E agora, em homenagem ao Bellingham, que se chama Jude Bellingham, agora é contigo. I Jude. Hey, Jude. Mas pra França, o que eu tenho pra dizer é que nem o professor Raimundo. Vai comendo, Raimundo. À sua direita, o homem em gestão, Dr. Fossari, Dr. José Fossari. E aí, Dr. Fossari? Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, o Dr. Jefferson é o nosso organizador, o nosso... que promove realmente, junto com a Cláudia, esses eventos aqui. E muito bom, Jefferson. Estava falando para a Cláudia, me sinto muito à vontade, para que eu possa falar coisas boas, besteira ou não, mas é sempre respeitado, isso é muito bom. E se falar ruim, a gente corta. A diversidade, as pessoas têm que saber conviver com a diversidade. Isso é muito importante. E agora, realmente, eu estou aqui na frente do meu querido Nogueira. Pô, tá o francês, olha a boina do cara, rapaz. O cara tá o francês. Eu vou te contar uma história. Quando a França foi bicampeã, quando ela foi campeã, foi contra nós, né? Aí eu torci pro Brasil, que foi aquele fiasco lá, né? E eu sou perseguido pela França, porque a única Copa do Mundo que eu fui foi em 86 e só fui num único jogo, Brasil e França. Poxa, né? Que o Zico perdeu o pênalti lá em Guadalajara, mas o Platini também errou, né? E assim foi uma tragédia. Mas a França encanta, né? Realmente o que a gente sente é que a França não faz muito esforço. A coisa flui naturalmente.
né? Aqueles 4 da frente são maravilhosos. O Mbappé, o Dembélé, são pessoas, são jogadores numa categoria bem diferenciada. Vamos ver, eu realmente, como sul-americano, embora contrariando muitos aí, eu sou Argentina. Não. El hermano, temos que ganhar, não. Você quer o quê, porra? Dá-lhe pau, se tiver que dar-lhe pau, mas vamos ganhar essa porra. Primeiro que a Argentina pegou só boinha. Eu sei, vai ser muito difícil. E parece que, segundo alguns treinadores, inclusive da Suíça, o apito amigo ali funciona. Não, isso não. Isso é injustiça. Mas eu quero completar aqui, meu caro Dr. Jefferson, é que realmente assim, ó, eu sou muito bairrista, eu sou sul-americano. Embora eu confesse que vai ser muito difícil. Hoje em dia, se vai dizer qual é o melhor futebol, qual é o futebol mais bonito, é a França. Segundo a Espanha. A Argentina vai na raça, vai na força, coisa que faltou muito à nossa seleção. Exato. Foi uma seleção de covardes, incompetentes para poder enfrentar as dificuldades que teve ali. Eu fiquei muito desiludido com a nossa seleção e muito desiludido com o nosso técnico, que ganha, segundo o senhor falou, não quero ser injusto, 6 milhões por mês para fazer aquela bobagem que ele fez com o time. O time sem raça, sem vontade, e que eu te confesso, continuar assim, pode passar 4 anos. O cara vai levar quase 500 milhões aqui no nosso país, mas não vai dar mais do que já deu agora. É lamentável isso, mas foi só um desabafo. Voltamos ao nosso programa. Nós temos uma grande pessoa aqui para ser entrevistada. Eu quero ouvir o profissional, aquele que jogou, aquele que esteve lá, aquele que viu como é que é o vestiário, como é que é o treinador. Eu estou falando do João Luiz Ferreira da Silva, mas que já vai ter que começar nos explicando. O nome como jogador que foi consagrado é Preto. Por que de João Luiz Ferreira da Silva o apelido ficou Preto? Tu te vestia de preto? Não. Primeiramente... aliás, que é um belo apelido. Se você chamasse de preto, negro, preto, pra mim, tá tudo bem. Eu achei orgulhoso. Eu achei até que fosse sobrenome. Caracteriza muito, né? Por exemplo, quando eu ouço falar em preto, eu só lembro uma pequena coisa. Campeão gaúcho de 2017. Isto. Agora é contigo. Obrigado pelo convite, Cláudio, obrigado. É um prazer poder estar com vocês, poder dividir um pouquinho da minha história, um pouquinho da que a gente está executando hoje, né? E vendo vocês falar aqui, eu também, doutor, vou torcer pela Argentina. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque eu me identifico com a equipe que entrega tudo. Eu acho que a Argentina é uma equipe muito determinada. Eu acho que eles não vêm jogando uma grande Copa do Mundo, mas a forma como eles entregam dentro de campo é absurda. E se eles forem campeão, eles vão ganhar sim. Vão ter que ganhar, para mim, na minha visão, das 2 melhores seleções do mundo, que é a Inglaterra. Primeiro lugar, claro, a França e a Inglaterra. E esse espírito competitivo... Tu não considera a Espanha, Preto, também como grande seleção? Ou tu acha que a Inglaterra... Também, eu acho que as 4 melhores chegaram, né? Mas eu vejo justo, hoje a França e a Inglaterra em primeiro, aí a Espanha. Tu acha a Inglaterra acima da Espanha? Eu acho o estilo de jogo deles, os atletas, o Bellingham, enfim, esses atletas que a Inglaterra tem, eu acho que eles estão mais preparados hoje que a Espanha. A Espanha é uma boa equipe, né? Joga muito com a bola no pé, anda muito dentro de campo, mas eu acho mais vulnerável defensivamente do que a Inglaterra. Acho que a Inglaterra é mais forte fisicamente, né? No sistema defensivo, que é o que manda muito hoje, né? Você pegar aquelas torres que tem lá no time da Inglaterra, a Noruega se sobressaiu pelo porte físico dos atletas, né? E hoje manda muito, né? Então eu vejo isso. E eu torço pela Argentina, sim, muito pelo Messi, né? Porque é um prazer ver esse cara jogar futebol. Então, eu sei que ele te interrompeu, mas já te interrompendo, quer dizer que pelo porte físico, o Romário não teria vez dessa vez? Eu acho que determinada posição, né? Eu falo do porte físico em determinada posição. Eu acho que o sistema ofensivo, eu gosto mais dos rápidos, os menores, porém mais ágeis, né? É claro que na seleção francesa, os caras da frente ali são tudo grande, porém são magrão e rápidos, né? O Mbappé, pelo amor de Deus, né, cara? O cara é surreal que joga, né? Mas voltando ao assunto da Argentina, eu vou torcer por eles por isso, né? Porque eu, como atleta, joguei por 20 anos, eu sempre me identifiquei em clubes assim. Eu sou colorado, né? De berço. E eu tinha um sonho de jogar no Grêmio.
Porque eu enxergava no Grêmio esse tipo de espírito. Sim, o Grêmio de 95. Principalmente de time 95, que eu secava pra caramba, né? Porque não ganhava Libertadores e eu acabei acompanhando eles ganhar Libertadores da época do Dinho. E agora eu tô te ouvindo jogar e a gente tava falando um pouco antes, e o Preto vai falar sobre isso também, um pouco antes sobre a mudança da preparação física e desse estilo de jogo, de jogar com a linha mais para baixo e saindo rápido, e atacante pela lateral. Mas se a Argentina ganhar, vai ser um pouco do resgate desse futebol de desacelerar o jogo, um futebol mais catimbeiro, né? E mais cadenciado e mais lento, né? Eles sabem fazer, né? A Argentina sabe fazer. Não é nessa Copa do Mundo, na última que eles ganharam também o mesmo estilo de jogo. Mas aquele menino que fez o segundo gol, que joga na Inglaterra, como é que é? Fernandes, qual é o primeiro nome dele? Ele joga no Atlético de Madrid. O número 9 é o... me fugiu o nome dele. Golaço. Golaço. Foi sem querer aquilo aí. Sem querer. Tem uns guris. Aí que tá, a gente fica falando muito no Messi, mas tem uns meninos da Argentina muito bons. Tem o Nico... Hernandes, não? Hernandes, né? Fernandes. Não, tem uma gurizada ali boa de bola. E o time... Mas sabe que aquilo que o Preto falou, nós estamos interrompendo muito a explanação do Preto, que eu acho muito adequado, até porque ele vai vindo ao meu encontro daquilo que realmente eu penso. Ou seja, Preto, eu sempre acho que na vida, exatamente aquilo que eu vi, tu és o treinador, tu ensina, tu faz com que essa gurizada venha aí jogar seu futebol, ter uma vida saudável, sair das drogas, coisa assim que eu acho muito, muito importante. Mas uma das coisas que eu tenho na vida é aquilo, a persistência, a vontade. Caiu, levanta e vai embora. Caiu, levanta e vai embora. Isso a Argentina apresentou. E isso nós não apresentamos mais. Nós apresentamos um bando de covarde lá atrás, tentando ver o que vai acontecer, sabe? Mas sem vontade, sem garra. Eu não vi a garra no Brasil. Isso me deixa muito desiludido. Sabe qual é o problema? Muito desiludido. Sabe o que é? É que do meio de campo atrás, a nossa seleção era só uns matungo velho. Eles não tinham força, coitado. Aquele nosso lateral, que é ex-lateral, tá jogando de zagueiro. Mas então, meu amigo Nogueira, como é que o treinador desses pode escolher essas pessoas? Tem outros tantos aí com capacidade igual ou melhor. Então já escolheu mal, já encaminhou mal e fez o Brasil um time que teve 32% de posse. Nunca viu o Brasil fazer isso. Lá atrás... A pior classificação em Copa do Mundo do Brasil foi essa. A outra lá em 66, mas naquela época eram menos times. Então o Brasil hoje é o 16º no ranking da FIFA. Agora é o seguinte, qual é a surpresa? Se nós saímos daqui na classificação em 5º, a surpresa é o Novo Hamburgo ser campeão gaúcho em 2017. Então antes do técnico Preto, eu quero ouvir que tu nos explique como é que tu e o Beto Campos, que foi treinador lá do meu Grêmio Esportivo Brasil, como é que vocês conseguiram? Isso sim é que é façanha. E em cima do teu time. Foram campeões em cima do teu time. Preto, nos conta como é que foi montado aquele time, como é que vocês conseguiram, como é que o Beto Campos armou aquele time. Nos conta. É verdade, é sempre muito bom poder lembrar, né, desse feito que a gente fez em 2017, né? Foram 6 jogos contra a dupla Grenal e a gente não perdeu nenhum, né? Foram 4 empates e 2 vitórias. E isso contando a fase classificatória, né? Depois nós pegamos o Grêmio na semifinal, o jogo de ida na Arena e o jogo da volta no Estádio do Vale, onde ganhamos nos pênaltis. E depois o Internacional, né? O primeiro jogo no Beira-Rio, o segundo jogo transferiram para Caxias por capacidade, né? No estádio, o Estádio do Vale não tinha capacidade para atender o torcedor. E acabamos fazendo a final lá em Caxias e ganhando nos pênaltis. Então, foi sim, né, um feito histórico, né? Tá marcado na história do clube por ser um clube do interior. O último clube tinha sido o Caxias em 2000, né? Que tinha conquistado o título. E nós, por ser ainda menor ainda, né? A gente conseguiu esse feito histórico, né? O Beto chegou
em 2016, né, montando o grupo, trazendo aqueles atletas já que ele já conhecia, alguns atletas já rodados, né, já com passagem por algum clube do interior, João Paulo, Branquinho, o Juninho, que tinha história no Novo Hamburgo, Júlio Santos, né, que teve a categoria de base do São Paulo, depois teve no Vasco, jogou no Mazembe, o Léo, lateral direito, que teve com o Beto Campos no Caxias. Jogou no Mazembe, Júlio Santos. Teve na época lá do Internacional. Do Quijaba? Do Quijaba. Aí o Assis, né, foi um atleta... O Assis foi um atleta, né, que eles buscaram, né, no Nordeste. Aí o Amaral... Isso não tava no script, eu juro. Aí o Amaral, que era o nosso volante, né, nosso cão de guarda. O Jardel, que é um atleta também que jogou por grandes clubes também, né. E eu na meia... Mas o Jardel, não o Jardel do Grêmio. Não, outro Jardel. Teve no Juventude. E o Beto acabou encaixando as peças e acabou... Mas me dá a escalação do time. Matheus Cavicchioli, Léo... O Matheus Cavicchioli não era da base do Grêmio? Não. Ou do Inter? Eu não sei de que base que ele veio. Ele veio... ele estava no Passo Fundo... Ele trabalhou com o Beto... Matheus Cavicchioli não era da base do Grêmio. Verdade. Ele saiu do Grêmio. Ele trabalhou com o Beto Campos no Passo Fundo. Daí, quando o Beto Campos veio pro Novo Hamburgo, ele já estava com nós. Daí, ele manteve ele, né? Então, era o Cavicchioli, Léo, Pablo, Júlio Santos e Assis. Amaral, Preto e Jardel, Juninho, Branquinho e João Paulo na frente. Esse foi o time base. E o goleador quem era? O goleador foi o João Paulo, o centroavante. E o carteador? O carteador, por incrível que pareça, apesar de eu ser o meia, né, era o Jardel. O Jardel era... Nós jogávamos mais ou menos num tripé. Carteava também. Sim, gostava, né? Nós gostava de ter a bola. Nós jogávamos num tripézinho com volante, 2, segundo volante, como eu não tinha dificuldade para fazer essa função também, né? Me criei, me construí como 10, mas também sabia fazer essa função de ajudar na marcação, de fechar os espaços. E nós fazíamos praticamente um tripé no meio campo. E então dava muita liberdade, tanto para mim quanto pro Jardel. E o Jardel acabou fazendo 6 gols na competição, né? Chegava mais que eu na frente. E o Amaral sempre dando esse suporte por trás, né? Mas o João Paulo era o cara decisivo na hora do pênalti, na hora que a gente mais precisava, né? Ele fazia, não tremia. Tá, e ele naquela época demais. O Grêmio, como é que qual era o Grêmio? O ano do Grêmio foi o ano do Grêmio campeão da Libertadores, é o mesmo time. Uma das histórias que nós conseguimos fazer naquele ano, nós jogamos o jogo da ida contra o Grêmio, 1-1, na Arena, e nós tínhamos o jogo da volta lá no Estádio do Vale, num domingo, 19 horas. E o Grêmio, na semana que antecedeu o jogo, eles tinham um jogo pela Libertadores no Uruguai, se eu não me engano. Ou Paraguai, uma coisa assim. E o Renato, ele poupou os atletas para fazer o jogo contra nós. Então, isso também é um feito, né? Ele poupou os atletas e no dia do jogo contra nós, completo. Ele veio com o time completo, né? Então, e a gente... Tomamos o gol e depois empatamos e ganhamos nos pênaltis, né? Marcelo Groy, enfim, Léo Moura, Kahneman, Jeromel. Aproveitando para fazer uma pergunta em relação a isso. Eu imagino que o cara que tá jogando Libertadores, e ainda mais já se encaminhando para outra fase, eu imagino que ele, mesmo que inconscientemente, ele se poupe um pouco para não se machucar. Ninguém quer não jogar Libertadores. Tu notava isso, assim? Tipo, os caras tentando ser mais técnico e não ir tanto na força? Ou a tua impressão foi que os caras deram um gás total e não conseguiu mesmo? Porque futebol é isso aí. O Renato poupou, né? Pra poder estar inteiro contra nós. Ele sabia que a dificuldade que ia ter de jogar contra nós. Nós estávamos muito bem encaixados. A gente foi muito elogiado, né? Não só pelo Renato, mas pelo grupo do Grêmio. O Maico, na época, né? Elogiou muito a nossa equipe, da forma como a gente jogava. Pois é, como é que você jogava? 4-4-2? Na verdade, nós jogava com o Lanzanguinho no meio, né? E jogava com 2 caras pelos lados, o Juninho e o Branquinho, que fazia essa fechada por dentro. Nós jogava praticamente num 4-5-1. Meio que um espelho do esquema do Renato. O Renato gosta desse esquema 4, um losango e 2 com falso 9. 4-5-1, quer dizer, o meio de campo bem recheadinho. Isso, bem recheado, com os 3 volantes e os homens de fora sempre fechando, né? Bem fechadinho. Bem fechadinho. Só saía pra fora isso aí me na hora que o lateral passava. Jefferson e Fossari. A época do capitão Froner, né?
Tá bom, isso aí eu não peguei. Isso aí, não, porque o Floriano, o capitão Floriano, foi técnico do Floriano. Todo mundo passou lá pelo. Era o Floriano. Floriano, O antigamente. Sérgio Assir Torres. Então, essa turma, o Floriano era característico como um ferrolho. O sistema tático. Mas esse de vocês era um ferrolhinho, né? Era. A gente jogava muito bem fechadinho, muito bem organizado, né? Mas o time pequeno contra o time grande, se não entrar um pouco fechado... Isso mesmo, doutor. É bobagem. Tem Isso aí. que ver a realidade. Mas vamos Tem que mobilizar as linhas. Então vocês ganharam do Grêmio da Libertadores. Isso, mesmo time que jogou Luan, o mesmo time, Pedro Rocha, o mesmo Barrios, né? Barrios, o atacante, fez o gol contra nós lá. Barrios. Kahneman, Jeromel, Marcelo Oliveira, Léo Moura. O Arthur nem era titular ainda, o Arthur estava entrando aos poucos. Que tá lá, o que se casou no Cortez? no Habibs, o Cortez. O Cortez e o Léo Oliveira, o Marcelo Oliveira também estava junto. Então o Renato poupou para esse jogo para vir contra nós, ou seja, ele queria muito ganhar o Gauchão daquele ano. E o Inter ia jogar a Série B daquele ano, né? Tá, mas vocês eliminaram o Grêmio, aí o Inter. Nós eliminamos primeiro o São José, aí o Grêmio na semifinal e o Inter aí ganhamos a final. E o Inter, quem era o Inter daquela época? O Inter da Alessandro, tem que puxar ali. Tinha o que depois se machucou na seleção e nunca mais, o que tinha o mesmo nome do... Nico Lopes no do ataque. chileno que jogou no Palmeiras, o... Valdívia. O mesmo no Valdívia. Valdívia. Era o Inter estava em... né? O Pica. Pica. Isso, pouca pica. Ele estava em reformulação, na verdade, né? Porque o Inter tinha caído um ano antes. E aquele ano era o ano que eles iam jogar a Série B. Mas aquela base de time do Inter ali, a dificuldade de enfrentar, né? Um grande. O do Inter quem era? Era o Antônio Carlos. Aquele zagueiro. Zago, Antônio Carlos Zago. Isso. Jogou no Palmeiras. Isso, jogou seleção. E agora ele andava... Juventude. Teve aquele problema. Ele estava treinando na Colômbia, não era? Não sei por onde ele andava. Era um bem magrinho. Isso, esse mesmo. Ele pegou a fase boa ali. Como é que ele tá agora? Irreconhecível. Não vi mais ele. Tá gordo? Olha na internet, ele tá gordo. Sério? Pô, ele era bem magrinho, né? Bem magrinho. Mas o que esses caras engordam? Esses dias eu vi o Vampeta. Vampeta. O Ronaldo Nazário, que é o teu ídolo, também tá grande. Eu imagino que o atleta passa anos fazendo dieta hipercalórica, porque precisa manter a massa. Depois na verdade, termina, o atleta... não é bem assim, né? Mas o atleta, o que se cuida de verdade é aquele que tem um probleminha de percentual, né? E eu fui um atleta que a vida inteira não tive problema, né? Não estou dizendo que eu comia besteira, mas eu poderia comer uma pizza, comer, né, um lanche diferente que eu não iria ter problema. Agora, tinha atleta que realmente tinha que cuidar. Tinha atleta que eu peguei que tinha que treinar, às vezes, em 3 períodos, né, para poder baixar o percentual, né? Que o percentual é a gasolina essa. Tá com o percentual alto, vai chegar a determinada hora do jogo que tu não vai aguentar mais, vai arriar, né? E quem tá com percentual bom, por isso que tu vê os caras voando, né? Os caras estão em alto nível, né? Todo mundo abaixo de 10%. Todo mundo. Eu joguei a vida inteira, assim, né? Eu terminei minha carreira, né, com 8,5%. 9%, entendeu? Então, assim, só que daí tem alguns atletas que têm problema. Isso é ruim, aí tem que treinar mais, aí, né? Tem... Anderson Pico? Isso, eu peguei o Pico no Novo Hamburgo. O Pico, nós estávamos em pré-temporada com o Novo Hamburgo. Ele treinava 3 períodos. Ele treinava de manhã, de tarde e à noite. Eu vi o Vanderlei Luxemburgo falando do Pico e dizendo, o pessoal perguntando para ele, aquele gauchão foi o último do Olímpico, e o pessoal criticando o Pico, e ele dizendo, olha, para vocês verem a qualidade do Pico, ele jogou Grenal com 99 quilos. Isso. Tem que ter muita técnica para conseguir jogar de lateral um Grenal com 99 quilos. Ele parou, ele tá empresariando agora. Ele, para vocês terem ideia, ele com todo o problema, ele foi o mano levou ele pro Flamengo, né? O Walter é outro, foi pro outro exemplo. Agora o Walter tinha uma técnica. Eu peguei o Walter no início ali, né? 2005, quando eu tava no Novo Hamburgo, nós tivemos um jogo decisivo contra o Internacional lá no Estádio do Vale. Era um jogo só decisivo, né? Quem ganhasse passava pra próxima fase, nós pegamos o Inter lá. Aí era o Alexandro, o Walter, o goleiro aquele que veio, a Bodazieri. O treinador era aquele de fora também, o Forsati.
Fossati. Isso, Fossati. E nós pegamos esse time também. Fossati que deu a Libertadores depois pro Celso Roth. O Celso Roth entregou para ele, né? O Fossati que Aí o Celso Roth fez aquela besteira com o Mazembe, aí deram um aumento de salário para ele voltou para Porto Alegre. Mas eu acho muito justo. Você entrevistaram o Fernando Carvalho, foi um dos grandes pecados que ele teve, viu? Foi manter o Celso Roth na época. E aí renovar dar aumento de salário por uma bobagem que fez. Celso Roth, acho que a culpa não foi dele. Não foi. Eu até hoje acho que a culpa não foi dele. Essa é uma das coisas que eu gostaria de comentar aqui, porque eu sou um cara muito sanguíneo. E às vezes eu fico pensando, eu acho que eu chamei aqui de covarde, mas eu não gosto de adjetivar dessa maneira. Muitas pessoas ali fizeram o que deram o que puderam dar. Então eu vou tirar essa coisa de covarde. Só acho que realmente faltou muito empenho, vontade e faltou organização do próprio técnico. Isso aí eu não retiro. Agora, uma das coisas que eu gostaria, sabe que às vezes os caras falam, eu sou colorado, mas o cara que eu gostaria de ver um cara que é tiro curto, depois ele já não consegue manter. É o Renato Gaúcho da Seleção Brasileira. Porque ele consegue, aquele setor motivacional. Os caras, tu vê o argentino, o cara entra mordendo o garrão. Eu ia perguntar isso pro Preto antes, mas aproveito agora. Se ele via o trabalho do Renato, sim, se ele conseguia sentir isso, ou se é muito difícil tu ver o trabalho do outro técnico estando na equipe adversária, como funciona isso? Eu tive a oportunidade de jogar contra o Renato em 2008. Eu estava na Portuguesa, Série A do Brasileirão, o Renato estava junto Portuguesa de Esportes? Portuguesa de Esportes. Eu tenho 196 jogos com a camisa da Portuguesa. Opa! Mas agora, peraí, agora para. Me diz com quem tu jogou na Portuguesa. Eu peguei 2000 isso, essa turma toda. Patrício, Christian, Gavilã, Edgley. Eu peguei toda essa turma, né? Tu não pegou o Denner? Denner não. Eu cheguei na Portuguesa em 2005. O Cristóvão? Não. Cristóvão não, eu peguei 2005, 2006 ali. Daí a Portuguesa me readquiriu meu passe no Novo Hamburgo. Porque a Portuguesa teve grandes times. Tu te lembra uma vez que decidiu com o Grêmio aqui o Campeonato Brasileiro? Sim. Que foi o gol do Ailton, né? Onde jogava o Zé Roberto. Sim, o Zé Roberto. Zé Maria, Zé Roberto. A Portuguesa. Rodrigo Fabre. O Ivair, acho que jogou na Portuguesa. Evair. Mas tinha um outro Evair, um mais antigo, que era o Príncipe. O Pelé era o rei e o outro Evair da Portuguesa era o Príncipe. E o Denner, esse seria o grande craque, né? É que eu acho que o Denner faleceu antes de 2000. Porque ele em 93 jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio, né? E eu não sei quanto tempo depois ele faleceu. Mas a Portuguesa, ela passou por uma situação difícil agora que ela voltou, né? Tá voltando, né? Eu peguei uma época também que ela tava descendo as ladeiras e daí a gente conseguiu retomar. E aquela torcida lá, eu morei em São Paulo, os Leões da Luz. Fabulosa, os Leões da... É a torcida do Português? Da Portuguesa. Não sabia, não. Leões da Luz, e a outra fabulosa. Tudo padeiro. Os portugueses padeiros de São Paulo. Esse ano foi muito bom para mim, né? Esse ano de 2008, ele foi muito bom. 2007 a gente conseguiu acesso com a Portuguesa. E o ano 2008 foi muito importante, assim, na minha caminhada, né? Eu tinha jogado com o São Caetano em 2006, alguns jogos do Brasileirão Série A. E tive a oportunidade de trabalhar com alguns treinadores, né? Tu jogou no de São grande Caetano? História. Passei pelo São Caetano, o Nelsinho me contratou. Eu cheguei depois, era a Série A ainda, mas eu cheguei depois dos fera ali, né? Demar, Serginho, enfim, aquela turma toda que jogou. Jogar no exterior, foi, né? Pra Alemanha depois. Acabei conhecendo ele lá. Tinha um lateral famoso, qual era? Eu joguei com o Anderson Lima. O Anderson Lima era um baita lateral, Triguinho, jogou no Grêmio, jogou no Santos. O Patrício disse que o ídolo dele era o Anderson Lima. Nossa, cara, eu sentava pra olhar e bater falta. Eu ia falar, te lembra? Absurdo. Então, esse ano foi, assim, da minha carreira, um dos melhores, né? Na Portuguesa 2008, e eu tive... O Espinosa tava junto com o Renato no Fluminense, e o Espinosa pediu pra sair, e ele assumiu a Portuguesa. E ele veio a ser nosso treinador na Portuguesa. O Mário Sérgio estava treinando nós, né? Falecido Mário Sérgio. E daí chegou o Espinosa. E a gente fez um jogo contra o Fluminense no Canindé. E eu joguei esse dia muita bola. Eu, Patrício, Christian, a gente fez um grande jogo. Ganhamos 3-1. O Coração Valente, Conca, o time do Fluminense é uma máquina. E nós ganhamos... Ele tinha sido vice-campeão da Libertadores. E eu fiz um gol muito bonito nesse jogo.
E aí passou esse tempo, no ano seguinte, em 2010, eu tinha fechado com o Mancini. Por que eu tô falando desse jogo de 2008? Porque em 2010, quando eu fechei com o Guarani de Campinas, com o Mancini, o Renato me ligou. Eu tava no centro, em Novo Hamburgo, fui comprar uns negócios para mim. E eu tava dentro de uma loja, toca o meu telefone. É o professor Renato, tudo bem, Preto? Tudo certo, professor? Aí ele falou, bem, eu queria muito contar contigo, assumir o Bahia, e queria muito te levar por Bahia e tal. Se iria se encaixar perfeitamente no meu estilo de jogo, blá, 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 isso e aquilo. E eu falei, poxa, professor, acabei alguns dias de dar a minha palavra pro Wagner Mancini. Bahia Série B, Guarani Série A, né? Então, eu acabei optando em ir pro Guarani de Campinas, né? E acabei não tendo o brinco de ouro da princesa. Acabei não trabalhando com o Renato. Então, assim, falar dele, né, cara? Eu gosto muito do trabalho dele. E uma das coisas que ele faz muito, doutor, é a gestão do grupo. Isso é uma das coisas... Eu trabalho hoje com categoria de base, é uma das coisas que eu mais prezo. Eu acho que o que vai acontecer depois, o trabalho do campo, o trabalho tático, o trabalho físico, é consequência. É consequência do que tu traz do vestiário. Que nem hoje eu trabalho com crianças. O meu ambiente, se for saudável com os pais, com os meninos, a consequência de um bom resultado, ela é grandiosa. Que faixa etária? De que idade é a idade? Eu tenho hoje um projeto social onde a gente trabalha com cerca de 120 a 130 meninos, né? Sempre chegando gente, é um projeto social. Esse campo que a gente trabalha hoje é na Sociedade Esportiva Vila Nova, próximo à Fevale, ali na 239. E a gente faz um trabalho 100% social com os meninos. Não tem custo de mensalidade. Eu trabalho de 5 a 17 anos ali, nesse projeto. Não, porque o Fernando Carvalho esteve aqui. O Fernando Carvalho foi diretor da base do Inter, né? Então, ele falando que de 6 a 12 é recreação, que o menino não tem que ter essa questão de marcação, ele tem que se exercitar para ele criar o cérebro dele se desenvolver, que a partir dos 12, aí sim, aí que tem... para ele pensar já... eu tenho um jogador que eu sigo, que é o Alex Cabeção. Eu gosto muito quando ele fala, né? Assim que jogou no Palmeiras. Isso, Cruzeiro, seleção, né? Seleção. E ele fala muito... O Alex é treinador, dono do time agora, né? Ele tá treinando o Atlético. Ele tá treinando o Atlético. O Atlético é dono do time. time. O Galatasaray ou é o adversário? Ele é ídolo? Ele é ídolo. É o Fenerbahçe. Mas atualmente ele é dono do time e treina. Ele esteve aqui. O Atlético é de São João del Rei. Atlético Copa do Brasil. Exatamente. É o de São João del Rei, né? Isso. Mas o time é bom. Aliás, que desclassificou o Grêmio. Isso. E que tinha um baita de um treinador. Acho que era Roger o nome do treinador. O Roger, o centroavante, joguei com ele. Jogou no Inter. Sim, isso. Joguei com ele no Guarani, com o Roger. Teve um problema cardíaco, né? Te lembra? Isso. Ele tem uma filha com deficiência também. O cara é maravilhoso. Uma das coisas que tu colocaste, eu gostaria de pela gente vê agora a Copa do Mundo, muitas pessoas falando, repórter falando a respeito como é tratado o futebol em alguns países. O Japão, eles estão com uma reforma muito grande, inclusive capacitando crianças e vendo quem tem esse dom e melhorando isso. Inclusive, diz o repórter, não sei se é verdade, que chegam a vendar os olhos para que ele possa treinar de uma maneira, não sei como fazem. A Noruega, parece que eles têm também um projeto todo assim. Aqui eles vendam os olhos, mas parece que é na hora do jogo. Não, aí fica a seleção brasileira. Mas assim, então, assim, mas parece que existe um trabalho muito, digamos, específico para isso. Noruega também tem seu trabalho. E aqui a gente vê que é difícil. Existem 2 trabalhos aqui que tem que ser considerado. Um que tu faz, que eu acho sensacional. Elogiei inicialmente, continuo elogiando, ou seja, essa gurizada tem que ter alguma coisa a fazer. E não é na droga, não é na vadiagem que vai fazer. Através do esporte. O esporte realmente... Ele traz a pessoa de lá, com a sua dificuldade, para um ambiente mais saudável e tocar a vida dele como tal. E outro reconhecimento dessas pessoas, desses jogadores, desses meninos que têm capacidade como tal. O Brasil carece muito disso aí. O Brasil tem alguns jogadores que vão para a Europa, e isso é uma das coisas que também gostaria de refletir contigo, Preto. Dizem, eu até aceito isso aí, diz o seguinte, que o brasileiro tinha sua maneira de jogar. Só que eles vão para a Europa e tem outra maneira de ver o futebol.
Aí quando ele vem para uma seleção brasileira, tentando ajustar tudo, forma essa confusão que está. Ou seja, não tem a disciplina, o vigor e a vitalidade do europeu e não tem aquela, não estou dizendo malandragem, não gosto de usar essa palavra, mas aquele gingado, aquela maneira que o brasileiro tem e que ganhamos 5 campeonatos em função disso. O que tu acha disso tudo aí, Preto? Eu vi o Quaresma falar sobre isso, não sei se vocês acompanharam. O atacante que português. A seleção brasileira perdeu a identidade, né? De como jogava, né? Antigamente, da alegria de jogar, da alegria de partir para cima, do 1 para 1, né? Que a gente viu o Romário, que a gente viu o Bebeto, que a gente viu o Denilson, a gente viu grandes jogadores fazer isso, né? Começou com Pelé e Garrincha. Isso, mas na antiga era mais fantástico ainda, né? Então, eu acho que a torcida brasileira quer ver isso. Ela tá impaciente porque o estilo de jogo da seleção hoje tá querendo mudar para um estilo de jogo europeu. Essa é a verdade. Mas o problema é essa é a verdade. E o Quaresma fala sobre isso, né? Mas olha aqui, ó. Eu atendo familiares e alguns meninos da base do Grêmio e do Inter. Aí meninos que vêm, a maioria deles do Nordeste, que já ganham dinheiro, e para mim não é pouco, que eles com 12 anos, eles sustentam a família deles. Puxa vida. O Grêmio e o Inter traz eles para cá. E aí eu pergunto sempre para eles assim, são marrentos. Tu tá pensando em jogar? Que legal, tu vai jogar no Grêmio, tu vai jogar no Inter. Eles me olham com uma cara assim de desdém. Sabe o que eles me dizem? Eu não vou jogar em Grêmio nem Inter. Eu vou jogar no Barcelona. Eu vou jogar no United. Os gurizinhos. Isso é muito difícil. Então a mentalidade deles é essa. Jogar em Grêmio e Inter? Você vê, não valoriza, não tem aquela tesão, aquela vontade. O que eu ia perguntar pro Preto é se ele acha que esse futebol pragmático, como é jogado na Europa, porque a gente tava falando, por exemplo, da análise tática do teu time lá de 2017, que jogava com losango, o Renato gosta de jogar com losango. Mas quem tá vendo, a gente tá vendo da Copa do Mundo, os caras todos jogam com linha transversal e as linhas correndo juntos. Não tem... Pouco tem daquela quebra de linha. É linha mesmo. Tu olha o jogo, é linha. A linha pode estar diagonal ou não tá, mas os caras estão correndo em linha. Tu acha... Obviamente, não vou te pedir a fórmula disso, porque exigiria uma reflexão muito grande. Mas tu acha que tem como a gente voltar com aquele futebol de surpreender esse pragmatismo? Pergunta fácil, porque o Zico, por exemplo, deu uma entrevista há uns anos atrás dizendo que o que ele tinha ficado mais chateado com a derrota da seleção de 82 não foi a derrota da seleção em si, mas é que dali pra frente o futebol força e pragmático começou a vigorar em cima do futebol de espetáculo. Pois é, mas então, é a pergunta que eu ia fazer pro Preto. Eu vejo assim, é muito difícil hoje. Eu vi o último jogo, uma linha de 6, uma linha de 3 e um na frente. Então hoje... Quem é que estava jogando assim? Era Noruega contra a Inglaterra, se eu não me engano. Eu vejo muito pouco espaço pros atletas, né? O Vini Júnior, vamos botar o último jogo. A linha vai toda e volta toda. Os caras vão cheio e voltam cheio. Isso, o Vini Júnior acho que conseguiu fazer uma jogada individual no último jogo, que ele deu a caneta no cara e acabou finalizando. É muito pouco, né? Então, assim, as equipes cada vez mais têm jogado com essas linhas bem protegidas, bem fechadas e muito pouco espaço para criação, né? Mas tu acha que o texto protegida, e não é só, eu estendo isso a outras situações. Aqui mesmo tu vê os times pequenos se fecharem e os times grandes ficar naquele toque de bola estéril, sem vantagem nenhuma, sem ter uma visão clara do gol. Ou seja, eu fico passando goleiro para o zagueiro pro lateral pro zagueiro. Fica sem espaço, né? Tu não acha que quando a pessoa tem essa capacidade de driblar, ele não quebra a linha? Quebra, é o que acontece, né? Muitas vezes, quem quebra a linha
Normalmente é o Vini Júnior, é o Mbappé. O Mbappé ainda mais, porque o Mbappé ele quebra a linha sem a bola, né? Então isso arrebenta a equipe adversária. Como eles dizem, eles olham o espaço. Por exemplo, tu vê esse um espaço Mbappé, mínimo, né, doutor? o Olise, esse Bellingham, né? Bergman. É absurdo, né? Porque é o seguinte, esses caras, eles vêm de trás, o Bellingham vem com a bola de trás, é o todo campista que eles falam hoje. Sim. Então, assim, eles surpreendem, porque são jogadores que jogam de volante, até o Bellingham joga de volante no Real Madrid, e ele vem com ela redonda. O próprio Danilo Santos, que eu acho que tinha que jogar no Brasil, é outro todo campista, como se chama, eles falam. É o seguinte, Preto, tu vai me desculpar. Eu não jogo nada, mas eu tenho um amor pelo futebol assim. Futebol é a coisa, como é que disse o outro aqui? É menos importante, mais importante. É a coisa mais importante, das menos importantes. Foi o Menotti que disse isso. É o Menotti. É o seguinte, olha bem. Em 1954, a sensação do futebol mundial era a Hungria, de Puskás, que era um gênio. Perdeu para a Alemanha. Dos dois irmãos. Mas a Alemanha era um time bom, mas era um time aplicado, que marcava. Tá. Em 74, a sensação era o carrossel holandês do Rinus Michel e do Johan Cruyff. E do Johan Cruyff, que era uma beleza de ver, né? Nos deram um chocolate, te lembra? Marinho mas era um Pérez, futebol total também. Futebol Apesar total. de ele ser um futebol bonito, era um futebol total. Não, Tu viu o conjunto ali, né? E os caras eram muito bons. Posição, eles iam pra Diferente, né? Muito diferente de hoje. É muito bom. Só que tem o seguinte, o time da Alemanha, que ganhou deles, era Franz Beckenbauer, o Verratti. Para aí. Mas sabe que esse conceito... O Vogts, aquele que marcou, não deixou o Cruyff tocar na bola. Quer dizer, então, é aquilo que dizia o Garrincha. Você lembra desse papo? Diz que o Fiola dizia pro Garrincha o seguinte: Garrincha, tu cruza que vai dar na cabeça do Vaval, do Pelé, e é gol nosso. E aí diz assim, o Garrincha, naquela jeito dele: mas, seu Fiola, o senhor combinou com os russos, o senhor acha que o Yashin lá não vai fazer nada? O zagueiro... Então não é assim, quer dizer, tu pensa que tu vai jogar e os outros não vão jogar. Mas sabe que essas coisas, eu fico pensando, eu sou mais antigo, nem tanto quanto o Nogueira, mas sou antigo. É mais antigo que eu. Mas assim, na realidade, eu sou daquele tempo que eu gostava de ver um caçapava jogar na frente da área. Mas talvez eu nem tenha pego, tu é jovem, Preto, mas o caçapava... Sei a história dele, mas não cheguei. Limpava a área. Hoje em dia não se admite mais um cara assim. E aí o que acontece? Bate no zagueiro. O zagueiro muitas vezes com dificuldade. Mas antes o Figueiredo mesmo disse que ele foi grande porque estava o caçapava na frente dele. Que quando chegava, já chegava o cara meio... Sim. Ele chegava e tirava a bola com mais facilidade. Sim, o cara chegava morto. Hoje em dia, vamos colocar a Argentina, o né, doutor? centro-médio tem que participar mais do jogo, tem que pisar na área também. O que é o Paredes da Argentina? O que é o Paredes da Argentina? Como que a gente foi campeão em 2017? É só olhar os jogos. O Amaral na frente da defesa. Para mim é uma das funções, meu filho joga, né, nessa função. E eu falo que é uma das funções mais importantes pro time. É a função de volante, onde ele mapeia tudo que está acontecendo, né? Ele Mas não protege... pode ser um volante que seja cabeça de barco, tem que ser um volante que sabe jogar. É o todo campista, é o Bellingham. Bellingham joga de volante. Imagina a nossa seleção... Quando ele chega lá na área, ele bota pra A nossa dentro. seleção brasileira hoje com um Dinho, com um Emerson, botando respeito ali na frente. Já muda totalmente. Uma peça. Eu tô falando de uma peça. Não, Gavilã, pouca gente se lembra disso. O Gavilã jogou na função de primeiro volante, que se dizia, na Libertadores, e pouca gente se lembra que 2007 o Grêmio perdeu e o melhor atleta da competição, quem ganhou o prêmio, não foi o camisa 10 do Boca Juniors. Riquelme. O Riquelme. Foi o Gavilã. E o Riquelme jogava a bola. Mas tinha outro que eu gostava bastante no Inter, o Inciso. No Inciso. Que era pequeno também e fazia aquela função de proteger ele. Sim. Agora, por exemplo, o maior de todos aí foi o Franz Beckenbauer. Sim. Franz Beckenbauer jogava ali, mas jogava uma bola redonda. Ele construía também, não só... O Carpegiani
Mas o dizer Carpegiani, é isso uma das coisas que eu estava vendo. Mas o Caçapava foi bom ter falado sobre o Carpegiani. Eu joguei muito na minha vida como futebol de salão. Eu era bom no futebol de salão. E era bom no quarto zagueiro naquela ocasião. Só que não tive no Velho Cruzeiro, tal, aí rodei 2 vezes no terceiro ano, meu pai me tirou. Mas o que eu gosto do Carpegiani, voltando ao assunto real e que nos interessa aqui, eu gosto muito do cara que tem o toque de futebol de salão. E o Carpegiani tinha isso. Até eu vi um comentário, por que não ensina essa gurizada, tu que és professor, a jogar um pouquinho de futebol de salão? Que aquela bola que tu puxa, tu sai pro lado, vai rápido, desloca, recebe a bola, é uma coisa mais dinâmica. E o Carpegiani fazia o jogo de futebol de salão. Não, mas e vem cá. foi muito gostoso ver ele jogar. Mas não só o Carpegiani, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho principalmente, né? Mas principalmente com o futebol de salão. Robinho. Tudo do futebol de salão, né? Eu falo isso para os meus alunos, né? O Rivelino, acho que também é de futebol de salão. Sim, eu falo para os pais que o futsal é importante, até ali 13, 14 anos, né? Conseguir conciliar saindo já do salão e se quiser ir para o campo já vai mudando, né? Isso é importantíssimo. Eu joguei futsal até 18 anos, né, doutor? Eu saí com 18 anos do futsal para o campo, diretamente para o campo, e me dei muito bem. Me dei muito bem. Então, assim, o futsal ele é importante. Hoje, antigamente, quando eu iniciei, não se tinha os trabalhos que tem hoje. No trabalho tanto profissional, categorias de base, campos reduzidos. Hoje se monta muito campo reduzido. Na minha época era campo aberto, coletivo, bola parada, os trabalhos eram mais voltados a isso. Hoje é trabalho de reduzido 3-3. Um trabalho de ataque contra a defesa 2-4, 4-2 e assim vai. Faz campinho reduzido 6-6, 5-5. Hoje se tem muito, trabalha em goleirinha de futebol 7, campo menor. Então, assim, isso, querendo ou não querendo, dá mais, né? Agilidade, pensar rápido, trabalha em um toque. Eu gosto, por exemplo, de fazer trabalho com os meninos de 1 toque e 2 toques. Pra fazer a bola andar, porém, no terço, que é o mais importante, na frente é livre. Então, vamos sair lá do sistema defensivo, trabalho em 2 toques, meio campo, trabalho em 3 toques. Ofensivo, chegou no extremo, chegou no atacante, aí é livre para poder efetuar o gol. Não, mas aí então tem hoje que ser se faz Holland, muito. Né? É um só, e bota para dentro. Ele fez todos os gols tudo de primeira, né? Aí sim, mas daí a bola trabalhada para ele, né? Preto, outra coisa, eu sei que nós estamos chegando ao fim, eu tô apurando, eu tô sendo um pouco intempestivo, eu sei. Por que a dificuldade de tu ver um belo gol de falta? As pessoas geralmente isolam a bola. O Alan Patrick, então, ele só queria bater. Eu nunca vi acertar no gol. Isola a bola. Não, os caras não treinam para isso? Treina. Eu gostava de treinar falta. Inclusive, eu tenho alguns gols na carreira, né? Principalmente na Portuguesa, gol de falta. E eu acho que não é por falta de treinamento, né? E eu acho que os goleiros se qualificaram muito também, né? As barreiras hoje não vai menos de 1,80 na barreira. A barreira anda, incomoda, entendeu? É fantástico, é o seguinte... É difícil passar a barreira. Tu te lembra do Zico, né? Sim. Eles botavam as camisetas e dava ali. O Ronaldinho Gaúcho treinava que ia jogar na trave, né? Sim. Ele chutava na trave. Tinha que acertar a trave. Mas não tem essa história que eles não deixam o agorizado hoje ficar chutando, porque vai acumular ácido lático e vai estourar a musculatura e não sei o quê. Na categoria de base, acredito que nos grandes se treina mais, né? Nos clubes menores talvez não se tenha, até por questão mas de horários. Na Copa não teve gol de falta? Teve gol de falta. Não, e esses gols, aquele gol da Argentina, o segundo outro de fora da área, que é aquilo? Sim. Não, mas temos poucos batedores hoje, né? Se tu olhar, o Brasil... Aquele gol foi sensacional. O cara tirando o Neymar, que agora nem joga mais na seleção. Muito. Aquele gol do Mbappé, o que é aquilo? O que é aquilo? Sim. E hoje, assim, falando um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo na base, né? A gente tem esse projeto e muita gente pergunta para mim, Preto, o que tu acha? Qual a dificuldade da formação dos atletas hoje? Por que não está se formando tanto? Porque muitos, por exemplo, assim, a gente tem meninos ali do projeto que estão fazendo teste na Polônia. Por que o Inter está aqui do lado não abre as portas? Então, uma dificuldade muito grande que eu vejo com as famílias, principalmente por meu projeto social, é o custo hoje para se manter um filho num clube maior. O custo ele é muito grande. Eu vou dar um exemplo. Novo Hamburgo. Eu fui coordenador no Novo Hamburgo praticamente 2 anos, das categorias de base. Hoje, para te jogar 2 a 3 competições, tu tem que desembolsar 4 a 5 mil reais. Entendeu? Fora isso
para as competições. Fora o gasto que tu vai ter para viagem, fora o gasto que tu vai ter para alimentação do filho que vai viajar, né? E a mensalidade. Que a mensalidade segue. O clube não dá Esse valor não. O exemplo, vou citar um exemplo. Vamos jogar uma competição aí que tem a Copa Verde, que tem a Copa Verde sempre no verão, né? A média dos clubes maiores, 800, 700, 800 reais para jogar competição. Aí depois vai ter os custos do menino, o ônibus, aí vai ter o custo para alimentação. Então, e sai assim, da família? sai tudo da família. Puxa. Então, eu tenho no projeto hoje, no meu projeto, muitos meninos que estão saindo por diversos clubes, porque o pai não tem mais condição. Eu tenho histórias de pai que vendeu carro, vendeu moto para correr atrás do sonho do filho e chega numa metade do caminho, o filho desiste. Ou seja, tudo aquilo que fez, né? Não estou dizendo que não valeu a pena, né? Porque o esporte, Formou ele um molda, caráter, ele forma, né? Também Disciplina, acho, né? Mas convívio social. isso, que é um dos mais importantes. Respeito à diferença que a gente estava falando. Isso. É verdade, Então, é muito caro. É muito caro. Hoje, qualquer competição que tu for jogar, Mas eu pensei que por um clube maior... O clube dava esse custeio. Eu citei né? Dos clubes que eu trabalhei, então, para te jogar... Vou jogar o Campeonato Gaúcho, né? Bota aí, de 1.500 a 1.800 pila para jogar uma competição. Mas quando o cara apresenta qualidade como tal, o dom dele, aí o clube investe, né? Porque aí, se ele for encaminhado por empresário, né? Aí o empresário, às vezes... investe, né? Em material esportivo, uma ajuda por mês. O empresário se atravessa sempre, né? Sempre tem. Nós tivemos uma entrevista com o Darley, e ele falou exatamente essa dificuldade. Hoje em dia o clube não tem mais acesso quase aos jogadores, sim, ao empresário. Meninos de 7, 8, 9. Eu tenho, por exemplo, amigos que trabalham em clube grande, eu faço um trabalho de preparação com meninos, né? Um trabalho particular que eu faço com os meninos e eu posto um vídeo nas minhas redes sociais, o cara já me chama. O menino com 5 anos, 6 anos. Entendeu? Então, assim, eu acho... E aquele pai que tá nos olhando agora pela internet e que ele tem um filho que gosta de jogar futebol ou eventualmente um telespectador que esteja vendo e que seja criança ou adolescente, eu quero participar do projeto social do Preto. O que ele tem que fazer? Quais são os pré-requisitos? Como é que ele chega lá, acha o projeto social? Então, nosso projeto, ele funciona... Você faz boa pergunta, essa foi às vezes. Ele funciona já... Tem uma frase que é do Darcy Filho, sim. que diz assim, como tu tem sorte. O Darcy sempre responde, eu e o Pelé. Mas a pergunta foi boa, por favor, Preto. Então, o nosso projeto, ele está funcionando já há 3 anos, né? E um ano eu fiquei afastado, porque eu trabalhei como auxiliar técnico no Aimoré, e depois tive a oportunidade de trabalhar no auxiliar técnico no Profissional do Novo Hamburgo. Aí decidi sair, né, e voltar as minhas forças ao projeto, a esse meu projeto social. Eu já estou há 2 anos à frente do projeto. Hoje ele acontece na Sociedade Esportiva Vila Nova, na rua Frederico Grois Neto, 504, em Novo Hamburgo, próximo à Universidade Fevale. E os projetos acontecem terças, a partir das 13h30, quinta, a partir das 13h30 e sábados, a partir das 8 horas. O projeto não tem custo de mensalidade, é só apresentar com seu fardamento e vir e fazer parte da nossa família. Então, eu faço convite a todos, né? Eu tenho meninos que vêm aqui de Porto Alegre, tem meninos que vêm de Gravataí. De quem para tocar o projeto? As famílias. O nosso, por exemplo, final de semana passada a gente teve um evento em Torres. 3 jogos em Torres, né? 3 jogos em Torres. E eu precisava buscar recurso para pagar o ônibus, 3.200 de ônibus, e eu queria organizar algum lanche para os meninos, né? 2h30 de viagem. E as famílias arcaram com o custo, mas somente o para a despesa. Nada a mais. Por que eu falei que as escolinhas cobram muito? Eu acho que tem que investir no teu filho, né? Eu acho que vale o investimento. Só que tem muitos clubes que cobram demais. As competições valem 100, os clubes cobram 1.000 das famílias. Isso eu acho exagerado, eu acho demais, entendeu? O Grêmio Inter aqui, como é que funciona? Grêmio Inter não sei como funciona.
Eu falo de outro clube porque eu trabalhei. O Fernando Carvalho falou aqui que... Eu não estava aqui. né? Que conseguiu o patrocínio da Renner. A história foi assim. Quando ele assumiu, ele pediu para ser diretor da base para João Paulo Záquia, que era o presidente. Pedro Paulo Záquia, que é dentista, se formou lá na Federal de Pelotas. Irmão do Luiz Fernando Záquia, filho do Alexandre Záquia, que foi presidente do Inter. Muito que bem. Aí dizendo que chegava lá o Grêmio, todo mundo fardadinho, e do Inter, cada um tinha que trazer... Chinelo de dedo. Chinelo de dedo, cada um tinha... Aí disse, não, para aí, eu vou organizar. O filho dele jogava, né? Aí ele foi lá nas tintas Renner, né? Que era amigo dele, que era amigo, colega de aula, e pediu... Pô, você só patrocina o Grêmio, vocês têm que patrocinar o Inter também. E aí o pessoal da Renner deu, aí a turma do Inter ia jogar todo mundo fardadinho também. Tá, o fato é o seguinte, tem uma coisa no futebol brasileiro que não dá para entender. Cada clube pode contratar 9 estrangeiros. 9. São 11, né? São 9 estrangeiros, sobra 2 para os brasileiros. Então quer dizer que não tem jogador brasileiro. É isso? É. Complicado, né? Eu vi uma entrevista sobre isso, que acho que no Inter, Palmeiras, tem mais jogador estrangeiro do que brasileiro, né? Então, aqui assim, no Inter, se tu não falar castelhano ali, ninguém te... tá. Não, tá. E depois de vídeo... Aliás, é uma coisa que eu quero estender, você está dizendo, e aproveitando que tu falar sobre o jogador, também treinador, né, tchê? O cara falou espanhol, ele fala a maior burragem do mundo, bobagem do mundo. O cara veio com a desculpa, veio tentando remendar, Sim, mas olha aqui, ó, as coisas. olha aqui, ó. Agora, se é um brasileiro, se é humano, se é o Roger, os caras botam, sabe? Agora o Pazzolano fez bobagem também na interação, e eu ainda confio nele. Como é que é? Desculpa, Pesolano. Na realidade, eu confio, um cara bom, mas fez bobagem. O cara, ao invés de falar, não, mas sabe como é que é? Ele está há pouco tempo aqui, aí vem com desculpa. Não, fez bobagem, tem que falar, fez bobagem. O cara foi legal, só pois isso. Pois é, mas na Copa tem 6 técnicos, né? Argentinos. Não sei quantos portugueses. Aqui no campeonato da Série A, metade dos treinadores são estrangeiros. Aí o que eles fazem? O Cudê, né? O Cudê trouxe o tal de Musto, né? Musto, não foi? Foi. Trazia os bruxos deles. Ou não é? Que não jogavam nada. Nossa, foi o Leão Grenal, esse cara foi expulso, arrebentou o Inter. O cara não jogava nada. O Inter perdeu a final. Então tu vê o seguinte, aqui, ó, 9 jogadores estrangeiros, sobra 2 vagas para os brasileiros, metade dos treinadores... Agora, nossos treinadores também acho que não evoluíram. Eu sou gremista, para mim o Renato é um deus e tal, mas só que às vezes ele me irrita também, e o Renato também fez muita... O Renato é tiro curto. O Vasco, começou o Vasco ganhou do Flamengo. E o Renato também é outro que gosta dos bruxos, né? Trouxe o Tardelli levou o dinheiro para fazer um hotel lá em Itapema, trouxe aquele Thiago Neves, te lembra? Mas treinador... Isso acontece, né? Treinador traz os que ele conhece. Mas eu ia fazer uma outra pergunta, e infelizmente vai ser a última pergunta que a gente pode fazer pro Preto, porque estamos chegando na hora fatídica, sim, senhor, aquela doutor, de terminar o programa, e a gente ainda tem que dar o presente do nosso convidado. Sim, senhor. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que o senhor também achará interessante. Muito se fala aqui que os nossos times, principalmente o Grêmio, é uma demonstração disso, ganhou grandes títulos com treinadores locais ou treinadores que passaram muito tempo aqui e que conhecem a nossa cultura. Também se fala que hoje em dia, do jeito que é o futebol, as cifras e do jeito como o futebol opera, que um treinador do interior do Rio Grande do Sul hoje seria, entre aspas, engolido pelo vestiário. Tu que estivesse lá dentro, que conviveu com boa parte de jogadores muito famosos, qual a tua opinião sobre este tópico aí? Se for delicado, a gente fala num próximo programa. Não, acho que é uma pergunta legal. Acho que eu joguei por 17 clubes na minha carreira, né?
e peguei muitos treinadores e aprendi muito com os treinadores que faziam essa boa gestão, né? Por isso que eu cito muito o Renato. Eu peguei Emerson Leão, Aonde? Eu peguei Emerson Leão de São Caetano, e muito fala que é um turrão, que é um cara, né, ruim de ambiente. Foi o primeiro treinador que me ajudou na minha carreira. Através dele que eu fiz o meu contato com a Portuguesa, por indicação dele, ele que me ajudou. Então, assim, existe o atleta, né, que faz esse tipo de situação no vestiário. Eu, graças a Deus, por incrível que pareça, não peguei vestiário assim, de atletas que não gostavam de treinadores, que faziam a cama do treinador para derrubar o treinador, mas eu acredito que exista, né? Tem jogador capaz disso. Tem jogador que pode chegar nesse nível, infelizmente. Ou por grupo, ou por ele mesmo, ou por ter moral com o diretor, ou por ter moral com, enfim, com o staff do clube. Eu acredito que aconteça muito ainda, infelizmente. Por isso que eu falo. Eu acho que o bom trabalho do treinador começa na gestão, né? Eu acho que nem o trabalho tanto de campo. Porque o atleta, quando chega ao nível profissional, ele já sabe o que precisa executar, né? Ele só precisa entrar no esquema do que o treinador quer, certo? Isso é barbada, é fácil pro jogador. Então ele se prepara para aquilo ali e ele vai conseguir executar aquilo ali. Agora, tu gerir um vestiário de atletas profissionais, né? Cada um com seus problemas particulares, com as suas dificuldades, é difícil. Eu tenho problema em gerir um grupo com adolescentes, com crianças, porque já é difícil. Imagina um ambiente com... Mas sendo mais específico, tu acha que um atleta da grandeza de um William, talvez tu conheça, talvez não, mas hoje em dia é uma expressão dentro do clube, um cara que jogou Copa do Mundo e tal. Toda a história. Tu acha que ele teria um preconceito contra um treinador vencedor do interior do Rio Grande do Sul, ou do interior de qualquer lugar, por ser brasileiro? Não especificamente do William, porque a gente nem conhece ele. Sim. E se ele quiser dar essa resposta, vem aqui, William, nós estamos te esperando. Mas tu acha que um jogador que trabalhou, jogou na Europa e tal, que tem toda uma estrela e toda uma história, ele teria um preconceito contra um treinador, um bom treinador, que não tivesse biografia? Eu não acredito nisso. Eu acho, desculpe, Preto, eu me atravessar, mas não é questão de preconceito, é questão de respeito. E respeito adquirido durante a vida, né? Por exemplo, o Ancelotti, ele tem, é inegável. Eu não gostei do que ele fez na seleção, mas ele tem campeonatos que ele ganhou. Ganhou todos. Se eu sou dirigente, se ele está no meu vestiário, eu sou jogador, eu vou ter um olhar diferente. Sim. Agora, do que veio, digamos, nada contra o Preto. O Preto é o cara que venceu na vida. O Preto está lá com toda boa vontade, tem muito mais capacidade que o Ancelotti, mas ele tem que mostrar tudo aquilo. Então, o cara talvez não tenha a mesma consideração. Ou o Fossari, que vai querer, eu, que vou querer treinar. Eu chego ali, o cara não vai ter toda a consideração comigo. Fossari. São coisas que a pessoa adquire conforme a vida e conforme as coisas que passaram e adquiriram. São campeonatos que o Ancelotti ganhou. Perfeito. Vocês concordam comigo? Perfeito, perfeita colocação. Falou do Ancelotti. A maior dificuldade do Ancelotti é poder fazer a nossa seleção jogar no nível que ele quer. É as peças. Né? E eu ouvi dizer, claro que são informações de bastidor, de deep web, como a gente diz, que houveram jogadores, muitos jogadores, que não se colocaram à disposição junto com o empresário a fazer parte do grupo e que ele não pôde convocar o grupo que ele queria mesmo. Ouvi dizer, não sei se é verdade isso. Nessa seleção, não, olha, eu tudo é possível. Eu duvido disso, porque é o seguinte, a Copa do Mundo é a maior passarela do futebol. Ali são os melhores, né? É o sonho, né? O mundo inteiro para ver aqueles jogadores. Eu vejo pelo meu netinho. Meu netinho tem 5 aninhos. Ele fala Bellingham. Assim, eles gostam, clareza. Né? Eles gostam. Ontem eu vi uma entrevista de um menino argentino que o guri deu uma aula de estratégia, mas uma aula de conhecimento de futebol. Então, o futebol é uma coisa... Assim, nós temos 200 milhões de treinadores, né? Esse que é o engraçado. Agora, essa questão do treinador... Ontem eu estava revendo pela segunda vez um documentário sobre o Guardiola. Fantástico, né? Pois é.
Mas agora, de uns tempos para cá, o Guardiola não está ganhando de ninguém também, né? Mas ele subiu o nível do acontece. Manchester City muito alto, né? Mas o senhor sabe quem é que vai ganhar? O senhor sabe quem é que vai ganhar? Eu sei. O nosso convidado Olha aí. vai ganhar a lembrancinha do Sindicato Obrigado. Médico, que é feita com muito carinho pela nossa comunicação, pela Cláudia Fleury, nossa produtora, e sempre lembrando, close minha aqui, sempre lembrando e representa o eterno presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Matias, que eu insisto, sem o qual não teríamos este canal e não teremos este programa. E eu gostaria de dizer uma coisa aqui pro Preto. Que o Preto e aquela equipe têm todos os méritos, mas assim como o Jefferson elogiou o nosso presidente Marcelo Matias, eu quero elogiar o meu querido amigo, que eu conheci lá no Brasil de Pelotas, o Beto Campos, né? Pena que foi tão cedo, né? O Beto, acho que era um treinador que tinha chance de crescer como tantos outros, né? Doutor, pena que a gente tá no finalzinho, né? Queria poder contar um pouquinho da minha história com o Beto, porque 17 eu tava já bem desgostoso, né? Não conseguia enxergar mais, o Preto pode entregar mais pro Novo Hamburgo, o Preto pode voltar a ser o Preto, né? Que saiu do Novo Hamburgo. E lembro como se fosse hoje o Beto chegando e eu tava naquela situação, renovo, não renovo, para jogar o gauchão. Isso no finalzinho de 2016, a preparação ali pro ano maravilhoso de 2017, e ele no meio do campo falou para mim, tu vai ser o cara do meu time. E outra, o auxiliar dele falou para mim assim, se tu vai ser seleção do campeonato, o que tu joga, nós vamos fazer todo o trabalho que precisa fazer contigo para te não ter lesão. Eu não tive lesão, eu tive uma contraturinha na panturrilha, joguei 15 jogos de 17 jogos da competição, fui seleção do campeonato, né, entre tantos bons jogadores que ficam na seleção do campeonato, fui eleito o melhor jogador da posição, já nos meus 35 anos, né, de idade, que estava numa reta final já de carreira. Então, o Beto Campos, ele foi fundamental para a reta final da minha carreira, foi importante demais para mim evoluir como atleta, mesmo com 35 anos, e principalmente como cidadão, né? Eu acho que o Beto realmente mudou aquilo que eu pensava de mim, de que eu não poderia mais entregar o que eu tinha, e ele fez eu enxergar e fez eu trabalhar para alcançar o êxito. Olha, e tu sabe que eu vou te falar uma última coisa aqui do Beto Campos. Eu conheci, na verdade, o Beto Campos em Santa Rosa, no Dínamo de Santa Rosa, quando ele estava iniciando. Né? E a gente, sabe quando tu vê esse cara aí, acho que ele vai Ele é longe. diferente, né? É uma pessoa, né, que morreu. Incrível, né? E eu acho que o filho dele, né, eu tenho... O William que teve assumiu o Glória da Vacaria agora. E teve lá no Guarani, lá Teve no Guarani, Bagé. Como é que se diz? A fruta não cai longe do pé. Cara. São pessoas assim, né, que nem tu tava falando aí. Esse treinador da Argentina é outro baita cara, sabia? Calmo, né? Scaloni, como ele disse, não vem com essa conversa aí de Argentina e Inglaterra, é só um jogo de futebol. Né? Cara, começa por aí, Argentina, né? Mas eu queria dizer uma coisa pra vocês. O Preto foi o craque daquele time de Novo Hamburgo. É um craque até hoje. Porque craque do campeonato. Né, o craque não termina nunca, mas vocês sabem quem é o craque do nosso time? São vocês que nos dão a oportunidade de entrar um pouquinho nas suas vidas aí, essa uma horinha, uma vez por semana, para refletir, para desopilar, para pensar, para concordar, para discordar. E é por isso que a gente espera vocês na semana que vem com mais um Sala de Prescrição. Allez les bleus! Abraços.